Então eu venho de uma mentalidade de faculdade, onde tudo que o professor ateu falava eu aceitava, né? Então se ele dizia que vida sacramental era coisa de gente retrógrada, eu ia aceitar. Então muitas coisas que o professor falava eu ia aceitando como verdade. E eu me lembro que eu tinha muitas frases feministas que eu sempre repetia, como por exemplo, eu não preciso de dinheiro de marido, então eu preciso trabalhar muito para mim ter o meu próprio dinheiro para não depender de homem. Falava muito também que eu jamais queria ter filhos, né? Porque filhos estragavam o corpo. E eu lembro que essas ideologias que eu cultuava na minha vida era muito de novelas. Eu era muito noveleira. Então tudo que eu assistia ali, eu ia colocando aquilo como verdade. E eu também não tinha uma vida sacramental, eu não tinha uma vida de missa dominical, por exemplo, né? Então eu percebo assim, a gente é batizado, né, quando é criança ali, graças a Deus, né? Porque ali já no batismo a gente já apaga os nossos pecados, né? E começa a ter uma vida em Deus, como o Espírito Santo. Ali a gente já recebe Jesus Cristo no batismo. E eu sei que eu recebi aquele batismo ali, mas até os meus 16 anos eu não tinha vida de igreja. Então, às vezes eu ia pra balada, ia pra festa, época de quaresma. A gente até guardava assim a sexta-feira santa para sair para alguma festa só depois da meia-noite. Então algum resquício de alguma coisa ainda ficou ali, né? E a gente também tinha aquela coisa de vai na Páscoa na igreja, em Natal também, mas depois some da igreja, né? E ainda assim eu dizia que eu era católica, mas eu não tinha vida sacramental. E eu tinha recebido 2 convites para participar de um culto numa igreja protestante e eu fui, né? E nesse último culto que eu recebi, essa proposta, eu fui e eu comecei a me relacionar com essa pessoa que ela era protestante. E ele não assumiu o namoro comigo porque eu entendi que ele queria que eu deixasse o catolicismo e me autodeclarasse como evangélica da igreja dele. Tanto que é uma igreja pentecostal hoje. E eu tinha uma amiga minha que ela me conhecia muito. E por graça de Deus, ela foi usada pelo Espírito Santo e ela chegou pra mim e falou assim: amiga, você não tá pensando em se tornar evangélica? Não, né? Só que eu já tava pensando, já tava tudo arquitetado. Porque eu queria namorar com aquela pessoa. Eu falei, não, capaz. Só que aquela pergunta dela me fez refletir. E eu decidi então dizer para aquele rapaz que eu não queria mais me relacionar com ele. Ele foi viver a vida dele, eu fui viver a minha vida ainda assim, aquela vida toda errada. De assistir muita novela, de sempre estar na balada, bebia, enchia a cara, saía de carro, aprontava todas no volante. Cheguei a capotar o carro uma vez. Assim, aquela vida assim, totalmente contra testemunho de um católico, né? Por isso que muitas vezes a gente vê que os evangélicos falam que os católicos são todos errados. Não é. É que se você é evangélico e está assistindo esse vídeo, eu quero te explicar o que acontece. Essa vida que eu tô falando pra você, que eu vivi, é de uma católica de Begiel, ou seja, uma católica que não é praticante da sua fé. Porque se eu for olhar ali no catecismo, o que o catecismo fala que eu, enquanto católica, devo fazer, está totalmente diferente dessa vida que eu levava. Desculpa, dessa vida que eu levava. Né? Então a gente vê lá que a igreja não vai ficar falando pra mim lá e beber, encher a cara, bater o carro, pra mim ir pra balada, curtir todas. A igreja não vai falar pra mim que eu tenho que me vestir de roupa curta, porque eu preciso chamar atenção. Ela não vai dizer pra mim que eu não preciso ter uma vida de sacramento. Muito pelo contrário. A igreja católica, se você for estudar a doutrina dela, a igreja católica vai dizer que você precisa ter modéstia, que você pode beber, mas você não pode dar vexame. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, né? Então, se eu sei que um copo de vinho desse tamanhozinho assim pode me embriagar,
não convém que eu tome, né? E é essa a preponderância que eu preciso ter. Eu preciso saber o meu limite para as coisas, né? Beber um copinho assim de vinho não é pecado, porque eu não vou dar escândalo. Agora, se eu tomo uma jarra de vidro e começo a ficar bêbada, dar contra-testemunho, isso sim é pecado para a Igreja Católica, né? Então, eu vou contar depois o que aconteceu na minha vida para que eu pudesse ter realmente uma vida como uma católica praticante. Aí eu recebi esse convite, eu recusei, né, por graça de Deus, por livramento, eu diria, eu recusei. Só que ainda assim eu continuei naquela vida errada, de festa, de balada, de não viver a castidade. Então, para mim, sair na balada e ficar era normal, né? Isso a igreja nunca falou para mim fazer, para mim sair ficando beijando todo mundo, não vivendo a castidade, não se importando, não guardando o meu corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. A igreja nunca falou isso. Muito pelo contrário, ela diz que o meu corpo ele é templo do Espírito Santo, que eu preciso guardá-lo, né? Para ser cuidado. Então, eu sei que depois disso, dessa fase obscura da minha vida de uma católica de BGE, que não tem nada a ver com uma católica praticante, eu recebi um convite para participar de um grupo de oração. Talvez você chegou até aqui nesse vídeo, eu falei, grupo de oração, você vai sair. Mas fica que eu quero falar com você. Eu sei que tem muita gente que tem preconceito com grupo de oração, que odeia a RCC, que fala as piores coisas possíveis. Mas fica aqui que a gente vai conversar. Então, eu tinha essa vida sem sacramentos. Eu não tive uma vida catequética, né? Na verdade, eu tive aquela catequese, mas muito rasa, assim, que não fixou nada no meu coração. Então, eu não sabia o que era Jesus Eucarístico, eu não sabia o que era a Santa Missa. Eu achava a missa chata, eu participava só na Páscoa, ou no Natal, ou num batizado, ou num casamento. É aquela vida básica de um católico de BGE. Quando eu fui convidada para esse grupo de oração, aqui, nesse momento, a minha vida mudou. Porque eu posso dizer para você com todas as palavras, talvez você não concorde, mas eu estou dizendo a minha experiência. Eu, Silvana, ali eu fui impactada pelo Espírito Santo. Ali houve uma mudança genuína de mentalidade. A mudança genuína de mentalidade, ela foi tão grande que eu mudei a minha forma de se vestir. Eu comecei a entender o que é a castidade. Eu fui entender o que era Jesus Eucarístico, Santa Missa. Comecei a viver a vida sacramental, confissão. E ali eu fui me envolvendo no grupo de oração. Fui mudando totalmente as músicas, para você ter ideia. Quando eu participei daquele grupo de oração, as músicas que eram totalmente mundanas, aquelas músicas mais baixas, assim, que eu gostava muito de ouvir, parece assim que o Espírito Santo veio aqui na minha orelha, ó, e virou uma chavinha. E a partir daquele dia, nunca mais eu ouvi aquele tipo de música. Na verdade, eu não conseguia mais ouvir aquilo. Então eu passei a ouvir músicas da igreja, né? Músicas que a gente conhece hoje. Colo de Deus, Tony Alisson, Eliane Ribeiro, todos esses cantores que são famosos na igreja católica, né? Nessas músicas estilo de grupo de oração. Mas daí o que aconteceu? Eu fui cada vez mais me envolvendo no grupo de oração e eu fiquei servindo lá dentro como serva por 7 anos. E o meu esposo, eu conheci dentro desse grupo de oração, ele já servia há 20 anos lá dentro, no Ministério de Música. E eu no Ministério de Pregação. E, assim, as coisas foram mudando, né?